Deus, aleluia. Recebe o servo do Senhor com as palmas sem alegre. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Eu peço que os irmãos puderem ficar de pé, façamos um instante de oração ao Senhor nosso Deus. Pedir ao Senhor pela nossa família, pelos nossos parentes, e que o Senhor também venha falar conosco mais uma vez através da palavra, amém? Soberano Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, que estamos aqui na tua casa, na tua presença, reunidos, meu Deus, para te adorar, para te glorificar, dizer que o Senhor é Deus, único e verdadeiro. Senhor, humildemente eu te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor vai de encontro a esta casa, a este lar, a esta família que está acompanhando, Deus, aqui, que vai ouvir depois, que as bênçãos dos céus, que o Senhor, na tua infinita graça e misericórdia, venha, Senhor, derramar as tuas bênçãos, o livramento, a saúde, a cura, a libertação, a transformação, mas principalmente a salvação, meu Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo entra nesta casa, entra nesta família, entra nesta vida, para dar vida e vida com abundância. Meu Deus, eu te agradeço por esta oportunidade de estar aqui, Senhor, juntos com os meus irmãos e irmãs nesta noite, nesta oportunidade que o Senhor nos tem dado. Te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Livro de Jó, capítulo 19. Aleluias. Livro de Jó, capítulo 19. Aleluias. Hoje, irmãos, é o 14º elo da campanha Aviva, ó Senhor, a sua obra, numa campanha que será de 21 elos, amém? De 21 elos, aviva, ó Senhor, a tua obra, que hoje é o 4º elo da campanha. Livro de Jó, você procura por Salmos e volta a um livro, amém? Glórias a Deus. Salmos está mais ou menos no meio da Bíblia. Aleluia. O Espírito Santo é o nosso mestre e professor, que vai nos ensinar a falar conosco mais uma vez através da sua palavra. Glórias a Deus. Aleluia. Todos encontraram, irmãos? Jó 19, 25. Glórias a Deus. Aleluia. Jó 19, capítulo 19, verso 25, aleluias, 26 e 27. Podemos ler? Leiamos. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver consumido e sem carne, verei Deus. Eu o verei por mim mesmo, com os meus próprios olhos, eu, não outros, como o meu coração anseia dentro de mim. A igreja pode se assentar, exaltar ao Santo Nome. Irmãos, a história de Jó, todos nós conhecemos, talvez um ou outro irmão que esteja aqui presente, ou alguém que acompanhando pela live não conhece, mas já ouviu, né, através dos hinos, e também às vezes até histórias ou filmes sobre a história de Jó. Mas nessa campanha de sexta-feira, em que o tema é Aviva, ó Senhor, a tua obra, e a palavra aviva, aleluias, é no sentido de que aquela pessoa, claro, que está vivo, mas está desanimado, vivo, mas sem forças, vivo, mas sem energia, sem ânimo, sem disposição. E aí, aviva é dar vida novamente, dar força, dar vigor, dar energia, renovar a fé, renovar a esperança, renovar a confiança, ou aumentar, né? O suficiente
suficiente, aumentar a fé, aumentar a força, aumentar a esperança o suficiente para que a pessoa vença um obstáculo, ou vença ou passe o momento difícil em que está passando. Então, o texto, a palavra aviva, é nesse sentido, né? De reavivar, de reacender, reanimar. Vamos, meu filho, vamos, trata. Mais ou menos isso, entendeu, né? Está devagar, não vai, estou dizendo nada, aí chega a pessoa, vai, meu filho, corre! Aí você é obrigado a correr sem querer, é obrigado a correr sem poder, sem ter condições, mas correu e descobriu que a corridinha fez até bem, né? O cara disse que eu estava precisando. Entendeu o sentido da palavra viva? Pois é. E no sentido espiritual, que é o tema da campanha, de 21 elos, esse texto, que todos nós sabemos a história de Jó, o que ele passou, o que ele sofreu, o quanto padeceu. E tudo isso, uma pessoa que a própria Bíblia vai dizer que não tinha culpa, não tinha nada a ver com estar passando aquilo, isto é, não tinha feito nada para merecer tal provação, não era culpado, não estava devendo nada, e simplesmente o bicho lá, né, Satanás, chamado por Deus, diga-se de passagem, né? Porque se Deus deixa o diabo passava e Jó não passaria por essa provação. Mas um homem muito rico, dinheiro para ele não era problema, aliás, dinheiro não é problema, é solução, né? Mas rico em muitas outras coisas, e da noite para o dia, literalmente falando, não é simbologia. Ele acorda lá um dia e chega notícia ruim, e mais notícia ruim, e mais notícia ruim, e mais notícia ruim. E quando vai ao anoitecer, só restou o Jó e a sua esposa. Talvez, e a casa onde ele morava, né? Porque o que a Bíblia vai dizer é que o diabo, através dos fenômenos da natureza e das circunstâncias da vida, atacou os filhos. A casa em que ele estava, não. Mas, sendo depois acometido de enfermidade, ele vai padecer, sofrer um dos piores sofrimentos registrados na Bíblia, é o de Jó. Só perde mesmo para o que Cristo Jesus passou para nos salvar. Mas o interessante, Jó não era mais fiel a Deus, Jó não era mais temente a Deus, ele não louvava mais a Deus, todo estava na riqueza. E agora, no momento de provação, ele passou a louvar mais, a orar mais, a consagrar mais. Não, ele continuou a mesma coisa. Então, vamos imaginar assim, se ele orasse a Deus 3 vezes ao dia, na provação, ele continuava orando. Se ele louvava a Deus, ele continuou louvando. Se ele servia a Deus, ele continuou servindo. Não se a provação através de Satanás, que foi matando, roubando tudo, afetou a vida financeira de Jó. Só. Porque a vida espiritual dele não. O diabo não conseguiu mexer na vida espiritual de Jó. O diabo não conseguiu mexer na esperança de Jó. O diabo não conseguiu mexer na confiança de Jó. Ele não conseguiu mexer na fidelidade de Jó. Mexeu na vida financeira, vida pessoal. Jó, no estado em que estava, a mulher só zungrilando, amaldiçoa, morre, miséria, morre. E só ele. Mas a vida espiritual, o diabo não conseguiu mexer. Está aqui um homem que não precisou ser avivado, porque não deixou as circunstâncias da vida em que ele estava penando fizesse ele duvidar de seu Deus, fizesse com que ele fosse se enfraquecer. Ah não, você está doido, vou dar um tempo. Que é isso? Nem qualquer um no meu lugar já tinha. Não, irmãos, em nada. O que o diabo queria não era tomar as riquezas de Jó. O que o diabo queria não era matar os filhos de Jó. O diabo queria derrubar Jó.
Era a alma, era a espiritualidade, a comunhão de Jó com Deus. Era isso que Satanás queria, para que Deus ficasse envergonhado, porque foi Deus que, de certa forma, provocou. O diabo ia passando, o diabo chamou: vem cá, chega aí, está vendo ali? E o diabo vai falar, mas também funciona ele. Deus conhecia Jó, e Deus mostrou para Satanás que ele, Deus, estava certo quando disse que Jó era fiel, íntegro e se afastava do mal. Mas aqui, quando o livro de Jó foi escrito, igreja, irmãos, aquele povo não tinha ideia da ressurreição. Nos tempos de Jó, não tem registrado. Israel, as nações, não conheciam a questão da ressurreição. Morreu, acabou. Quando o livro de Jó foi escrito, não se tinha registrado nenhuma ressurreição. Então, ninguém entendia da ressurreição. E o que Jó vai dizer acerca de Deus, acerca da situação em que ele está vivendo, é uma escola para ser modesto. Porque, na verdade, o que Jó está nos ensinando seria uma faculdade, seria um pós-graduação, seria de níveis superiores na espiritualidade, na comunhão com Deus, na confiança em Deus, na fé em Deus. E que ele nos ensina aqui, quando ele, Jó, não entendia do assunto. Ele confiava tanto no seu Deus. Ele tinha tanta certeza no Deus em que ele servia. Ele não só estava oferecendo sacrifícios, você vai lembrar da história, quando ele, ao acordar, ele dizia: talvez os meus filhos tenham pecado, e ele, Jó, oferecia sacrifícios ao Senhor pelos seus filhos. Mas ele não fazia isso diariamente, só porque estava sobrando gado. Sobrava ovelha, não vai fazer falta mesmo matar uma ovelha e oferecer ao Senhor todo dia? Não vai fazer falta mesmo, eu tenho muito? Então, não era porque ele tinha muito. Era porque ele servia a Deus, ele era grato a Deus, em retribuição ao que Deus tinha feito por ele, e por ele saber que Deus era o único motivo, era a razão dele ter tudo aquilo e dele ser o que ele já era. Gratidão a Deus, fidelidade a Deus. Quando ele perde tudo, ele não oferece mais sacrifícios, não mais oferece um carneiro, não oferece mais uma ovelha, não faz nenhuma mais oferta a Deus, porque fora tirado tudo dele. Mas a maior oferta, e que Deus tinha feito uma prova com Satanás, não era dos carneiros, não era das ovelhas, era dele, Jó. Era dele, Jó. O próprio Jó não vivia por causa da sua riqueza, não era fiel a Deus por causa das suas muitas riquezas. E o diabo quis induzir a isso. E o próprio Deus sabia que Jó era fiel a ele, não por causa das riquezas. E quando Jó fica no estado de provação crítica, ao ponto de, até para ter uma solução imediata, era um caco de telha, porque ele se coçava, de certa forma, um alívio nessa coceira, que era um caco de telha. O diabo viu que Jó era o que era, fiel a Deus, não pelo que Deus tinha dado a Jó, de coisas materiais. E quando Jó, repito, perde tudo, aí é que começa a verdadeira adoração a Deus, que não envolvia carneiros, que não envolvia ovelhas, que não envolvia animais mortos sendo queimados, mas era a verdadeira adoração, em que Jó pôde saber e ser grato. Deus, o Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E Jó ficou muitos dias nesse estado de provação, irmãos. E cada dia mais a situação, porque a sua carne começou a entrar numa situação em que de coceira, bicho, moscas,
As moscas, por causa das feridas, e aonde moscas pousam, a gente sabe que dá o quê? Não precisa nem da Bíblia dizendo. Então imagina a situação desse homem. Ele chega numa situação em que ele vê que o seu corpo, a sua carne, parece estar mais para em decomposição do que sobrando aqui alguma coisa que esteja inteira, alguma coisa, como é que é? Não tinha. Estava todo literalmente apodrecendo. Mas ele vai dizer em 19, 25, os trechos que acabamos de ler, que isso aqui, irmãos, é de uma grandeza, é de um exemplo inquestionável, superior, de nível assim, que nós às vezes falamos, às vezes escrevemos, às vezes compramos letreiros e não refletimos o que de fato isso representa, isso significa, este exemplo para nós. Eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver consumido e sem carne, por que ele fala sem carne? Porque aquelas alturas, depois de tempos de sofrimento, se é que sobrava alguma coisa intacta em Jó, estava tudo apodrecendo. E ele vai dizer, ainda que estiver consumindo a minha carne, estiver consumido e sem carne, resumindo, ele estava dizendo, olha, eu não sei onde é que mais carne. Talvez naquele estado ele poderia estar vendo os seus próprios ossos, ou quem sabe da mão, ou de alguma parte, ele estivesse vendo os seus próprios ossos, e ele vai dizer, ainda que eu estiver sem carne, ele solta essa frase, eu verei a Deus. Aleluia, glória a Deus. Interessante que quando ele estava fazendo sacrifícios e que o cheiro da carne ao ser consumido subia, talvez ali ele estava alegre, olha, o Senhor recebeu, glórias a Deus, o Senhor recebeu esse meu sacrifício. Não precisava demonstrar tanta fé, porque as coisas estavam tudo bem. Mas aqui, quando ele estava numa situação em que ele não sabia se acordaria vivo, porque o seu estado físico que estava era nojento, ele vai dizer o que nenhum sacrifício pôde dizer. Ele diria, verei a Deus. Ele está dizendo que ele vai ter um encontro com Deus, e que Deus, de certa forma, vai aparecer. E ele afirma no verso 27, eu o verei por mim mesmo, com os meus próprios olhos. Jó não acreditava, Jó não sabia, no tempo de Jó, não se tinha ideia de que a vida continuava após o corpo morrer, ao vencer a sepultura. Então ele não está falando, depois que morrer eu vou para a glória. Não é isso que Jó está dizendo. Não, quando eu morrer, Jesus vai vir, eu vou ressuscitar, eu vou morar no céu com Jesus. Não é isso que Jó está dizendo, porque nesse tempo eles não tinham ideia disso. Ele está dizendo que por mais que humanamente, por mais que ele mesmo sabia que ele estava morrendo, apodrecendo, por mais que todos que o contemplassem, misericórdia, ele não está vivo, ele vai morrer não, já passou da hora, ele estava dizendo que ele veria Deus, e ele veria com seus próprios olhos. Não era que outra pessoa ia ver Jó, eu vi Deus ali na esquina e estou aqui para te contar. Não é isso que Jó está dizendo. Jó, eu vi Deus numa visão gloriosa e vou te contar como é que foi, Jó. Não é isso. Ele está dizendo que independente da situação crítica, caótica, e por que não, fedorenta que ele estava, ele teria um encontro com Deus, porque Deus apareceria para ele, e ele veria aquele a quem ele sempre estava acreditando. É isso que ele está afirmando. Eu sei que o meu Redentor vive e eu vou ver. Eu o verei por mim mesmo. Em outras palavras, eu verei com esses olhos. Ninguém vai me contar sobre o meu Deus. Ninguém vai testemunhar sobre o meu Deus. Eu vou vê-lo. E a fé e a confiança dele era tanta, como já disse, é que ele sabia que a qualquer hora, a qualquer dia ou à noite que fosse, ele teria o seu encontro com Deus. Não sabia Jó nada da conversa de Deus com o diabo.
Não sabia Jó nada do que estava acontecendo no mundo espiritual entre Deus e Satanás. Mas ele sabia que ele, Jó, na sua fidelidade, e o Deus em que ele, Jó, servia, esse Deus era real, embora ele, Jó, nunca o tivesse visto, ele sabia que esse Deus era real e que um dia esse Deus viria até ele, já que ele não podia ir até este Deus. Que exemplo, né? Que fé tremenda, né? Quando vemos essa convicção deste homem, que hoje, irmãos, falar que o Senhor vai na sua casa, que o Senhor vai no seu lar, que o Senhor vai na sua empresa, que o Senhor vai na vida, eu recebo. Porque pode ser que Deus manda um mensageiro, pode ser que o Senhor vai lá em espírito, pode ser que as bênçãos do Senhor vão lá, que são representações de Deus. Então hoje fica fácil de crer. Hoje está fácil para crer. Mas numa época onde não se tinha ideia da ressurreição, o assunto não era conhecido, não era abordado, aparece um homem que a sua convicção em Deus era tanta que ele tinha certeza que o seu Deus viria até ele. Porque ele não imaginava, ele não tinha o conhecimento espiritual ainda de que ele poderia ir até Deus nas mansões celestiais. Mas o que ele sabia pela sua fé é que Deus viria até ele. E ele não deixa dúvida. Os seus 3 amigos, e esses amigos aí não precisam de inimigos, Zofar, Bildade, qual era o outro? Ele faz 3 amigos de Jó, que Jó não precisava de inimigo. Esses amigos você não precisa de ajuda, sabe? Esses amigos você não precisa de inimigo. Esses são aqui, querendo deduzir que Jó estava errado, que Jó estava aquilo, que Deus estava punindo Jó. Mas ele, na sua certeza, na sua convicção, ele vai dizer essa aqui: eu o verei por mim mesmo, com os meus próprios olhos no outro. Como o meu coração anseia dentro de mim. Uma coisa que Jó deixa claro é que, por mais as lutas e as adversidades que tudo ele tinha passado, não conseguiu afetar o seu coração, onde fala das suas emoções, que ele tinha, os seus sentimentos para com Deus. E no final do livro de Jó, o Senhor de fato aparece a Jó num redemoinho, que a Bíblia vai deixar claro isso, no capítulo 38. No livro de Jó. E depois disso, o Senhor respondeu a Jó num redemoinho: quem é esse que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Agora, cinge os teus lombos como um homem. Eu te perguntarei e tu me responderás. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? A certeza, a convicção e a fé que Jó tinha em Deus. Deus aparece para ele num redemoinho. Ele faz uma pergunta: onde é que você estava quando eu lançava o fundamento da terra? Jó não soube responder para Deus. Jó não teve essa resposta. Mas aqui nessa pergunta, Deus estava mostrando para Jó que o tempo todo ele, Deus, estava no controle. Que ele, Jó, não entendia nada. Que ele, Jó, não precisava entender nada. Mas todo instante, Deus estava no controle. Isso para nós é uma grande lição. E que muitas das vezes não chegamos nem perto do que passou o Jó. Ou de repente alguém aqui está passando algo parecido com Jó, ou de repente alguém de tanto sofrimento falou: não, você não conhece a minha história, Jó é fichinha para mim, eu estou só fracozinho. Tudo bem, não vamos brigar, meu filho, vai. Mas eu quero te falar desse Deus. O seu nome é Jesus Cristo. Glória a Deus. Que na nossa fé, irmãos, na nossa confiança, que cada um, que cada irmão, cada irmã aqui presente, cada pessoa que estiver agora ou ouvir depois, ter com Deus a sua fé e a sua convicção. Não podemos servir a Deus por causa das riquezas. Agora que o dinheiro está sobrando, que eu estou podendo, né? Que nós estamos podendo, damos glória a mais. Não, meu filho, você tem que dar glórias a Deus, porque Deus é Deus, porque Ele é Senhor. E quando vier nos momentos de provação, isso aí a maioria nunca sai, né?
provas, dificuldades. Ai, Jesus, nunca saí disso. Que às vezes tem pessoas que a vida toda estão nesse sofrimento, de lutas e mais lutas e mais lutas. Mas aqui está um exemplo de um homem que não por causa da circunstância boa ou as circunstâncias adversas, ele tinha sua confiança em Deus, ele foi recompensado. Se você ler o livro de Jó todo, você vai ver que Deus repreendeu os amigos de Jó, os que achavam que entendia de Deus, os que achavam que era especialista em Deus, os que achavam que estava certinho. Deus foi lá e os repreendeu. E eles então tiveram da boca de Deus que Jó estava certo o tempo todo, e que eles estavam errados. E os amigos de Jó sempre falavam coisas boas de Deus e falavam coisas ruins de Jó. E o Senhor veio dizer, mostrar para eles que aquilo era uma permissão do Senhor e que Jó venceu. O Redentor de Jó é o nosso Redentor. Redentor, igreja, na Bíblia, é aquele que redime, é aquele que resgata, é aquele que tira da situação. Para você entender melhor a questão do Redentor, você vai ler o livro de Ruth, onde conta a história, claro, de Ruth e Noemi. Quando Noemi perde tudo e o parente que casa com Ruth resgata tudo que era de Noemi e dá ela novamente. O Redentor é aquele que resgata, que redime, que traz a redenção, que tira da situação em que está e coloca na situação em que ele, o Redentor, coloca na situação em que estava antes, ou coloca numa situação melhor, ou numa situação em que o Redentor quer colocar. E a Bíblia deixa claro que Deus restituiu tudo a Jó em novo. Ele teve novamente o número de filhos e o número de gados ele teve em dobro. Mas o que continuou do mesmo jeito, foi a fé de Jó, a confiança de Jó em Deus. Porque tudo nesta vida ele sabia que era passageiro. Tudo nesta vida é passageiro. Nós gostamos muito de dizer aos nossos irmãos que está na luta, na dificuldade, na perseguição, ou qualquer problema, vai passar, meu querido, a vitória vai vir. E dificilmente, ou talvez em sã consciência, ninguém vai querer dizer que as bênçãos também vão passar. Mas o fato é que nesta terra tudo passa. Está no dinheiro, está chovendo bênção, aproveita, meu filho, que isso vai passar também. Porque passa. Porque tudo nesta vida passa. Imagine que também as dificuldades vão passar. Mas que a sua confiança em Deus, a fé no Senhor, ela tem que permanecer. Porque não pode estar condicionada a momentos bons ou a momentos ruins. A momentos bons eu vou crer a todo vapor, a momentos ruins eu vou vacilar. Não. O nosso Deus vive. E se o Senhor tiver que aparecer a nós, e se o Senhor tiver que manifestar a nós em suas muitas maneiras com que Ele tem o poder e que Ele pode se manifestar, esperemos. Porque a resposta final não vem do médico. O médico dá o diagnóstico inicial, pode falar que está piorando, que está travando, melhorando, sei lá o quê, mas a palavra final ela vem de Deus. O advogado pode falar que o negócio está favorável, a causa está favorável, e foi lá para o Supremo, piorou, perdemos, mas vamos recorrer. Mas a palavra final vem de Deus. As portas podem estar fechadas e você não está vendo, e talvez o diabo está com a chave, dizendo, eu tranquei, mas não é do diabo, a palavra final ela é de Deus, o nosso Redentor, daquele que nós cremos, clamamos e acreditamos, ele possa fazer milagres, coisas tremendas na nossa vida. Que tenhamos essa certeza do nosso Redentor que está vivo, e que Ele pode se manifestar, e que crer que Ele fará coisas tremendas na nossa vida. E para finalizar, Jó não perdeu a esposa, ele perdeu os seus filhos. Deus lhe deu o mesmo número, mas outros filhos. Agora, as riquezas materiais
gado, prata, ouro, Deus deu em dobro. Achou? Mas Deus não poderia ter dado em dobro. Deus poderia só repor a mesma quantidade. Mas Deus quis dar em dobro. Aleluia. Foi Deus que quis, não foi Jó que pediu. Para ele que estava naquela riqueza, ficou naquela extrema pobreza. Se ele, mesmo que ele não tivesse nem a metade do que tinha antes, só de já ter saído da aprovação, já estava no dobro. Mas quis Deus dar o dobro. Glória a Deus, Jesus. Vale a pena perseverar na nossa confiança em Deus. Porque eu não vou aqui dizer, não, Deus vai dar o dobro. Eu não sei o que Deus vai fazer. Porque vai que Ele quer dar 3 vezes mais. E eu falando em dobro, estou limitando Deus. E eu não quero limitar Deus. Eu não posso, porque Ele é que governa, Ele é que reina, Ele é que sabe o que faz o melhor para a nossa vida. Eu peço à igreja que fica de pé, a irmã vai orar, prepara para orar pelos dons. Eu peço à igreja que fique de pé. Esta oração eu quero orar juntamente com a igreja para todos nós. E que se alguém que está acompanhando, talvez não está acreditando, não acha que está tudo perdido, eu quero te apresentar o nosso Redentor, aquele que morreu na cruz do Calvário. Ele tem o poder para fazer coisas tremendas na nossa vida. Vamos orar pela sua causa, pelo seu problema, por tudo que tem escrito, amém? Vamos orar. O nosso Redentor, aquele que pode, aquele que tem, aquele que consegue, Ele está aqui esta noite, aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te peço, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome que é sobre todo nome, Senhor, o Senhor na tua infinita graça, misericórdia e amor, entra nesta casa, entra neste lar, entra nesta empresa, entra nesta vida, Senhor, socorre este homem, esta mulher, o teu filho, as tuas filhas, o teu povo, entra, Senhor, por misericórdia, com a providência na vida material, na vida financeira, emocional, psicológica, mas principalmente na vida espiritual. Repreende toda maldição, toda obras contrárias, toda inveja, toda coisa contrária do inferno. Senhor, repreenda Satanás, repreende esses espíritos malignos, essas perturbações malignas e ocultas, e dê a vitória a este irmão, dê a vitória a esta irmã, que esta pessoa possa ver, meu Deus, a diferença na sua casa, no seu lar, através do Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, e o nosso Redentor, que é Jesus Cristo, está vivo e reina para sempre. E este irmão, esta irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, essa pessoa que acompanha pela live ou vai ouvir depois, o Espírito Santo entra nesta casa, neste lar, para transformar, para libertar, para dar livramentos, mas principalmente para salvar. Senhor Jesus, muito obrigado pelas vitórias para esta igreja, para este irmão, esta irmã. Te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Vamos receber a cooperadora Rosemary, que vai orar pelos nós. Você que acompanhou pela live, que tem a paz do Senhor. Até a próxima, se o Senhor assim permitir.